Você frustra seu filho? Espera aí que eu vou explicar. As crianças do século XXI, elas são muito inteligentes, mexem na tecnologia facilmente, mas emocionalmente estão uma casquinha de ovo. Não suportam ouvir o não, não sabem esperar, querem tudo na sua hora. Hoje eu vou receber 3 amigas minhas e a gente vai conversar sobre frustração. Você é meu convidado. E aí, vamos falar de filhos? Falar sobre frustração, limite dos filhos, eu tô aqui com a Helena Fernandes, que é atriz, mãe de 3 filhos. Homens, diga-se de passagem, né? Um de 30, um de 16 e um de 15. Eu tô com a Nayana, que é atriz também, e mãe de 3, a gente tá com 3 aqui. João, Maria e Mia. Quantos anos o João tá? O João tá com quase 14, e Adolescente, Maria é adolescente, aí tem Maria com 12 e Mia com 3. Eu tô aqui com a Lu, que é dentista, mas que agora não tá trabalhando. Vivendo tá maternidade plena. 2 pequenininhas. Com 2 meninas, estou em minoria, mas 2 meninas. E não tem o terceiro, né, Lu? Não, vamos calma. Júlia de 7 e Isabela de 4 aninhos. E eu também tenho 3. Joana de 8 anos, Celeste de 3 anos, aí começa a cabeça, né? Vicente de 1 ano. Como é que vocês lidam? O que vem na sua cabeça, Nayana, quando a gente fala sobre frustração? Você frustra o seu filho? Eu acho que eu frustro até demais. Eu me sinto uma mãe muito severa, apesar de ter esse estilo mais low profile, assim, a aparência, né? Mas eu acho que eu sou uma mãe, assim, que cobra demais, que nega demais. Aonde você acha que você é severa? Comparando com quem? Você se compara com alguém? Eu me comparo com as minhas amigas, ou com o que o próprio marido às vezes diz, calma, pega leve, também não precisa exagerar. Eu tendo a, assim, não deixar, por exemplo, o João jogar o videogame durante a semana, só no final de semana. Porque adolescente é difícil, sabe? Prova, teste, ele quer mais é só ficar no quarto. E eu sou mais... O prazer é sempre mais gostoso do que a responsabilidade. Então eu fico mais nessa cobrança de estudo. É aí que eu acho que eu pego demais, assim, com eles. Com a pequenininha tem o outro lado também, né? Também tem a negação, né? Não pode agora, não vou te dar. Eu acho que o limite, eu acho que o não, ele é o amor. Ele Claro, é a educação, não, ele é... E dói mais. É sempre o pensamento é que eu acho que o não... Ele dói mais na gente do que neles, Com na certeza. verdade. Hoje em dia, eu sinto uma grande dificuldade também dos pais dizer não. Eu acho que tem uma inversão de valor também. A culpa vem por conta dessa inversão de valor. Por quê? Porque, na verdade, a mãe bota o filho numa escola bacana, numa escola legal, e ela acha que quem tem que resolver a questão da escola é a escola. E a educação é a escola. É casado, é a família com a escola. Eu conheço cada um deles, assim, só de olhar. Eu assim. acho que com o primeiro filho, a gente sempre pesa um pouco mais. Sim. Essa coisa da geração que vocês estavam comentando, eu sinto isso muito na minha. Assim, o João tá com 14, a Mia tá com 3. Eu não sou a mesma mãe. Porque você não é a Eu não mesma sou, pessoa. eu não sou a mais. mesma mãe. Eu Claro. nem o que eu busco, nem as referências, assim, de livros, nada. São as... Claro! Não, e você Sabe, tá eu tenho aprendendo, tem assim, coisas que nossa. você vê que aquilo, poxa, não, esse não é importante, esse não é não para eu acho todos. que o grande E desafio... tem um outro não que você fala assim, meu Deus, eu peguei pesado com o mais velho. Sim. Por mais que a gente tenha a experiência do primeiro, que a gente está testando, e tem também uma vontade de ser perfeito, de perfeita, né? De resgatar, às vezes, alguns problemas que a gente teve, porque ser mãe resgata também, a gente cura um pouco as nossas feridas, como você estava falando, Sim. Nayana, como eu também. Então, quer dizer assim, independe do que você faz, a gente tem sempre uma pressão de um acerto. Tem a pressão nossa. O que eu faço? O que eu faço nessa situação? Eu tô aprendendo a escutar muito. Eu adoro. Assim, escutar muito, sabe? Escuto o João, escuto a Maria e escuto a Mia, que tem 3 anos. Mas você não sente também que às vezes a criança tá desafiando? Não é só desafiar, às vezes ela vezes quer ela se quer- expressar daquela Mas, sim, maneira. Aí você vai numa festa, aí você deixa ela cor, você tava falando que eu acho muito bacana, assim, sabe? Você deixar a criança, mas você tá indo numa festa, tá chovendo, a criança fala, eu vou com esses shorts. Pois é. Eu quero ir com esse vestido curto. Você deixa ela se expressar? Não, eu deixo ela se expressar. Eu tenho passado isso com Maria agora, né? Há 11 anos. Tudo é shortinho e blusinha. Tá no inverno, indo pro cinema com as amigas, quer botar um shortinho e blusinha.
Então eu tento ouvir o porquê, eu entendo que é a moda delas, mas aí eu converso, eu explico também o porquê que não. E eu acho que o papo resolve, sabe? Eu acho que o papo resolve muito esse tipo de situação. Mas eu não sei se esse tipo de situação é uma situação assim que puxa a frustração, sabe? Eu acho que a frustração vem de umas coisas assim, tipo, eu quero. A hora que e for vai pro ser mundo, bom pra ela. E que for pra faculdade, na convivência maior com os amigos que já são maiores, que vão pro mercado de trabalho, a vida é feita de frustração. Mas isso que fortalece. Mas assim, e lutar? E como dosar, por exemplo, o que você está falando, eu acho interessante, porque eu acho que hoje em dia as crianças estão meio casquinha de ovo, assim. Elas são super preparadas, os adultos jovens. Vem com chip, vem com chip avançado. Eles sabem mexer em computador, já é Muito. inerente, já nasce avançado. pronto, já nascem com os olhinhos abertos, tudo focando. O filho meu não nasceu ceguinho, nasceu tudo sacando, mãe, tô sacando. Mas por um outro lado, tem uma fragilidade emocional muito grande. O excesso de frustração, às vezes, cria uma certa passividade. Sabe? Até onde a criança tem a força, porque a minha filha mais nova tem muita força do eu quero. E eu quero pra ela é muito forte. E quando eu digo não, e ela vem na força, e eu olho aquilo, tem um lado positivo. Sim, porque eu não posso quebrar aquele ser humanozinho, porque aquilo é bom. Eu acho que tudo é a conversa. Eu acho que assim, é de verdade. Isso já era do outro. Quando ia pra festa do pequenininho, que eu ia buscar na festa dos amiguinhos pequenininhos, a primeira pergunta que eu fazia quando eu entrava no carro era como é que foi a festa? Ah, foi legal. Você gostou da festa? Gostei. Como é que você se sentiu? Eu gosto disso. Como é que você se sentiu na festa? Porque você estimula a criança a falar dela. Não, e a falar do que ela sente. Do que ela sente. Porque é muito comum, quando o filho começa a entrar na adolescência, existe mesmo uma retração. É muita informação, são muitos hormônios. Ele não tá e tem os amigos. lidar, é muita coisa para lidar. Eles não têm maturidade emocional. Se eles têm um registro lá de trás de aprender a falar do que sente, quando a gente que é mãe ou pai e pergunta, como é que eu faço isso até hoje? Sim, isso, identificar o seu sentimento é muito importante. Inclusive, quando você fala alguma coisa que isso vai frustrá-lo, para ele aprender também a falar de uma maneira, não, mãe, tudo bem, mas eu gostaria que você soubesse também como eu me sinto. Se eu brigo com o Antônio, eu vou dar uma bronca no Antônio, que é o A reação de cada um é diferente. O caçula é todo mais emocional, ele é todo mais... E ele vai dormir, por exemplo, e eu sou aquela como você, eu sou sargento. Eu sou aquela que... Não tem aquela coisa de desde pequeno, dei a bronca e depois eu vou ficar 5 minutos explicando, mamãe deu a bronca. Não, mamãe deu a bronca e vai pensar. Isso que às vezes a gente fala assim, por exemplo, a Nayana fala assim, eu sou sargento, mas o conceito de sargento pra você pode ser claro. Assim, eu fiquei com uma coisinha que você falou assim, o não tá parecendo uma casquinha de ovo, né? Para algumas crianças que não estão conseguindo ouvir o não, mas é porque eu acho que também tem a ver o acesso que as crianças têm com as coisas hoje em dia é muito mais fácil do que a gente tinha. Então, assim, um exemplo. Música no carro. Como é que você escutava música no carro quando você queria escutar música? Uma fita. Ou uma fita, você tinha que gravar, ou você ligava pro rádio para pedir a música. E nem sempre você escutava, ou quando a música tocava... Você esperava, né? Entrava no túnel, ferrou. A música. Hoje em dia, não. As crianças querem escutar a música, elas escutam na hora. Porque você, tipo assim, outro dia começou uma discussão no carro, as duas brigando, eu quero essa música, não, eu quero outra. Eu falei, desliguei o rádio e falei assim, olha só, não vai ter música, sabe por quê? Porque quando eu queria uma música, eu tinha que ligar pra rádio ou gravava. Não, e se eles discutem hoje para qualquer informação que seja truncada, um diz uma coisa, o outro diz outra, eles resolvem em um segundo, porque eles dão um Google e falam, tá aqui. Tá aqui, exatamente. Então, aqui mané. Aí você fala, aqui mané, peraí. Eu acho eles são cheios de argumentos. Eles são cheios de argumentos. Eu acho que isso dificulta um pouquinho o não. Eu também acho. Eu falo, é argumento, Antônio, você tem que ter argumento. Você não quer mais ser aquela mãe porque eu não quero e ponto. Aí isso aí agora, já ficou pra trás. Exatamente. Você acha que às vezes não tem, eu não quero e ponto? Mas aí eu já falei. Assim, comigo acontece. Mas eu falo. Algumas vezes não
chega uma hora que eu não vou ficar Na insistência, Tem hora que na fica insistência. pá, vira um ping-pong. Eu tô jogando tênis, tá? É. Não, mas quando exausta. fica na insistência, eu falo pra ele, quando enche o saco, porque claro, chega uma hora que enche o saco, ele usou todos os argumentos, ele vai usar ainda mais todos os argumentos. Eu falo pra ele, Antônio, deixa eu só te falar uma coisa. Resumindo, é o seguinte, no caso, eu sou a mãe e você é o filho. Quando você for o pai e você tiver um filho, você manda e ele obedece. Não, acabou. Eu acho que de vez em quando a autoridade de mãe e pai precisa. É óbvio. Tem Mas eu digo autoridade, porque assim, eles vão, a vida Não, inteira autoridade você sempre. lida com, você vai lidar com o chefe, com Isso, cargos exato. hierárquicos, sempre Vai. vai ter alguém Eu acima de concordo, você, sempre. você não tá sempre ali com o maior cargo, você tá sempre buscando, tem sempre alguém em cima, tem sempre Claro. alguém numa situação melhor. E o que a gente vê também são profissionais adultos jovens assim, que não ficam no trabalho. Porque não esperam o tempo Perfeito. daquilo acontecer, porque tem uma urgência, porque tem um desespero que aquilo Perfeito. aconteça, uma Fica ansiedade. desinteressante rápido. Fica desinteressante, fica chato, porque está acostumado com uma outra dinâmica. E até Tá. que ponto isso não vai influenciar nas relações, né? Diretamente influencia. Direto, assim. Exato. Então, só para dar um dado, o Brasil é o país que mais se consome remédio Ritalina. O que é o Ritalina? O Ritalina é um sossega para a criança focar, para a criança mais que está super concentração na ativa, escola. que ele é sim indicado para a criança que tem um TDAH, que tem alguma Não, dificuldade. é interessante o que você está dizendo, porque a minha irmã tem 2 meninas e a caçula, de 14, ela é autista. E ela toma Ritalina desde pequenininha. A mais velha, que tem 17 anos, que tem exatamente isso que você falou, que tem essa coisa de não focar em nada, não tem atenção, tudo é rápido, ela prestou atenção numa coisa, aquilo já passou, ela já não está ouvindo mais. A médica, a minha irmã levou na médica, ela receitou o quê? Ritalina. Às vezes a gente não sabe o que está se passando dentro da casa de cada um, que é difícil falar. É uma solução. Às vezes falar. os pais estão no excesso de trabalho, E quando você tá numa leva pro batida. profissional- E o profissional vira pra você e fala. Precisa. E às vezes as pessoas não têm acesso de aquilo. Como é que eu educo? Que caminho eu tomo agora? As pessoas estão, às vezes a os mulher pais tá também estão ansiosos. ansiosos não estão dando conta daquilo. Exatamente. A vida hoje exige uma urgência e se a gente tomar cuidado, a gente começa a olhar e exigir Tá virando também um do ciclo filho vicioso. uma certa perfeição, que ele às vezes supra as nossas frustrações. Então assim, a gente está num momento da sociedade que está meio puxado. Como lidar com esse mundo? Como lidar com essas frustrações? Agora eu vou te fazer uma pergunta, Lu. Vamos lá. Você está numa loja, amigas suas de infância, Tá. dizendo pra você como você cria bem suas filhas. Elas super comportadas, Tá. assim, sem defeito nenhuma, coisa maravilhosa. Vocês saindo de um café do shopping, passa pra uma Tá. loja, a sua filha fala assim, mamãe, eu quero aquilo. Você sabe que não é aniversário, que não é nada, mas Sim. você sente que ela tá cansada, que aquilo vai dar um problema e que aquilo pode gerar um escândalo. Uhum. O que você faz? Compra o presente. Compra o presente. Vou te falar que Resolve o problema rápido. Entendeu? Vou te Fala, falar que a sai tentação correndo. de comprar é grande, porque seria, assim, fugir do problema de uma forma imediata. Imediata. Que a gente está falando tanto de imediatismo, então seria uma forma... Acabou o problema, né? Você já se viu nessa situação? Já me vi nessas situações. Você nessa fez o quê? situação. Na maioria das vezes? Na maioria das vezes, eu vou ser bem honesta, eu não comprei, porque, assim, vai contra realmente os meus valores. Então, assim, não que, né, a gente não tá fazendo julgamentos aqui, mas dentro do que eu acho que vai ser bom pra ela, então não dá pra aceitar. Talvez assim não seja a gente também julgar tanto o ter muito. É o como tu tem o muito. Exatamente. É como você cuida O daquele problema não é muito, ter né? muito, porque às vezes a gente aponta, né? Ele tem muito, tem muito, tem muito. Mas o que tu faz com esse muito que Exatamente. você tem? A palavra mais usada na minha casa, desde que eles eram pequenininhos, era não é justo. Se o irmão, por acaso, tirou o braço, tirou o dedo, que fosse do brinquedo do irmão, e vinha o irmão, a primeira palavra que ele dizia era não é justo. Mamãe, não é justo, o Lucas. Mamãe, não é justo porque o Antônio, ele tirou o braço do meu Power Ranger, que eu mais gostava. Eu olhava para o Antônio e falava, se você estivesse no lugar dele, com um brinquedo quebrado, você estaria feliz? Você exercitar Você o tempo inteiro, estaria- trazer a criança Exatamente, pro lugar você do outro. estaria feliz? Não, eu não estaria. Eu falei, então ele tá certo, não é justo com ele. Então, se não é justo com ele, com você não é justo com ele. Então, ele quebrou o braço do seu brinquedo, tirou o braço do seu brinquedo, você vai lá no quarto de vocês e você vai escolher o brinquedo dele que você quiser. Aí o Antônio falava, não, mas não é justo, ele tem que escolher o brinquedo igual. Não, é o brinquedo que ele
Ele vai escolher o brinquedo. Então não se quebrava brinquedo. É uma forma de você estar educando, E de mesmo se colocar tendo... no lugar do outro. E até hoje, um tem 15, um tem 16. Hoje, às vezes, eu tô lá estudando meu texto, que eu vou gravar no dia seguinte. Aí eu entro aqueles gala-laura, porque é tudo 1,84m, 1,82m, 1,84m. Entro no meu quarto. Mãe, não é justo porque o Antônio tá jogando, não sei Eles quanto adoram tempo. essa palavra, não é justo, né? Mas eu adoro, mas é fundamental, mas é o que educa. Aí, não é justo porque o Antônio já tá jogando, passou o horário dele jogar. Aí hoje eu olho e falo assim, jura mesmo? Eu faço assim mesmo, eu dou uma encolhida no corpo e falo, juro mesmo que vocês querem que eu interfira? Vocês não acham melhor vocês decidirem entre vocês? Que preguiça, né? Não, eu falo, porque se eu Porque tem uma hora que tem que os irmãos tem que se deixar pra eles, organizarem, porque óbvio, senão que você preguiça fica de ali você quase só um se o juiz, tempo né? todo. Não, porque se Exatamente. você- Você fala isso pra mim, Não. é um... Não, Eu eu faço mas só pra caramba mas isso. por quê? Mas tem que Porque deixar, se você- porque aí ela tem a relação de você É. com os Não, filhos porque e tem a senão eles relação dos enlouquecem dois. a família. E se As você crianças interferir, enlouquecem você a vai família. cair no lugar de quê? De impor. Do juiz, de fazer do a juiz que vai E a gente determinar tá quem tá falando certo, sobre quem o tá que é não errado, injusto, e é. aí entra naquela outra coisa. Às vezes os irmãos começam a rivalizar, porque minha mãe deu opinião pra Exatamente. ele, agora ela Então vai ser pra mim. Eu tô colocando eles mesmo um contra o outro, só tô... Exatamente. E você na tá- realidade não é isso, eu tô dizendo, vocês querem mesmo? Gente, vamos, Resolvam eu entre acho assim, vocês. como no seu caso as crianças são menores, você tem que dar uma coisa assim, tipo, na minha opinião, eu acho que você se resolve, mas claro que você vai acompanhando, Vai administrando. vai administrando, porque elas ainda estão na fase, Claro. eles já são maiores. Claro. Mas sabe uma coisa que eu queria Mas falar? eu falei isso hoje eles têm um entendimento, então eu falo, eu prefiro não interferir, se vocês quiserem eu vou interferir. E na maioria das vezes hoje funciona dessa maneira, mas quando eles eram menores, é óbvio que você vai ter que ter uma interferência. Sei Você lá. fez uma pergunta pra Lu ali, É. que eu já me vi em tantos lugares, passando por uma loja de brinquedo. Eu já fui aquela mãe que ninguém me pediu nada e eu tive vontade de entrar Claro. e comprar. Eram 2 pequenos muito próximos, agora são 3, mas você precisa dar uma distraída nas crianças numa hora que você quer uma trégua pro casal acontecer, num almoço, alguma coisa. Então, eu já fui da mãe que passou na banca e pegou livrinho pra todo mundo pra brincar. Já fui da mãe que entrou e comprou o brinquedo que ia distrair ela, que ia distrair ele. Eu venho de uma família muito pobre, eu não tive pai, não tive mãe, eu venho de uma família muito pobre. A primeira boneca que eu tive, eu casei com 19 anos e tive filho com 20. A primeira boneca que eu tive com 20 anos, que foi o meu marido que me deu de presente, que era uma boneca linda de morrer. Ai, que lindo. Que eu tenho até hoje, que o rosto era de Que lindo. porcelana e tal. Então, assim, o que eu vejo quando eu falo dessa questão da educação do dar ou do receber, eu com 15 anos eu trabalhava. Então, assim, o que eu acho bacana é que, assim, até a minha história serve de exemplo para eles. Sim, Entendeu? Claro. Então, assim, então quando tem a coisa do brinquedo, hoje em dia não tem uma coisa, eu quero que meu amigo tem, não existe isso. Hoje em dia eles se unem. Porque você construiu, né? Você Hoje em fez dia eles um... se unem nas mesadas, porque chega uma hora que eles, adolescentes, eles Já, não querem já mais tá nada, eles querem, fazendo, eles querem dinheiro. dinheiro para comprar O fita. que é ótimo, saber administrar O o que é dinheiro também. maravilhoso. E os meus, às vezes, ficam assim, emendam o dinheiro de um aniversário para o outro aniversário, porque eles juntam para comprar aquilo que eles querem comprar, e isso eu acho bacana. eu assim. adoro isso. Às vezes eu alivio, às vezes eu falo assim, mamãe, o jogo saiu agora, mamãe, a gente tem que comprar, você pode adiantar a mesada? Eu vou e adianto. Frustração é importante. Frustração. Sim, a vida, né? Frustração tá cheia pra de mim é frustração. É educação. essencial. É essencial. Dizer não sem Educação. culpa, de verdade, não sem culpa, Eu, não sem culpa. Eu quando fui Não, eu faço. Lu não diz não sem culpa, Eu pela não, cara sempre dela. tem um chicotinho atrás de mim, sempre tem. Mas, ok, isso também eu disse um não naquele momento que eu achava que não precisava tanto e também tentar voltar ou, pô, tudo bem, aprendi. Tanto é que eu tenho uma segunda chance, que é a minha outra filha. Segunda chance assim, poxa, aquele não precisava. E às vezes o marido acha que você alivia mais a outra porque é mais nova. E não. Porque hoje em dia eu sei avaliar o não que é necessário e o não que não é necessário. Você já não é mais a Você mesma não é mais a pessoa, mesma né? pessoa. Você mudou. Gente, a a gente- tentação hoje em dia de se ter as coisas É muito forte, É muito né? forte. É muito difícil para as crianças, É é muito difícil pra gente, É difícil né? pra gente. Era isso que eu ia falar. Eu pra olho, eu resumir. quero isso, eu tenho que fazer minha cabeça, aí depois eu Isso. fico com aquilo. Eu acho, na minha opinião, que a gente tem que preparar para a vida. A vida é cada vez mais difícil e ela não diz um nãozinho. Então, assim, eu fico olhando para elas e falo, elas têm, ele também, agora pequenininho, né? Eles têm que estar preparados para um amor que não vai dar certo,
para um Sim. trabalho que não Não vai vai dar acontecer, Para um luto. para um luto que vai acontecer, e como que eu vou dar a ferramenta, sabe aquela pata que vai, a pata como vai andando, os patinhos vão atrás, ela entra na água, ela sai. Então assim, como que a gente prepara? Então quando às vezes eu frustro, falo, não, mas eu quero, não sei o que, mas eu não tenho dinheiro, não é seu aniversário, não é dia, você não está merecendo, e vira um negócio, falo, lida com isso, sabe, é normal estar com raiva, E hoje é em dia normal, do fulano, não é hoje o seu, não é né? seu, não é. É. Exatamente, começa a passar isso, Olha eu pro olho para outro. elas e falo, eu preciso preparar elas, principalmente assim, por mais que a gente fale da igualdade da mulher, ainda não é. Né? Ainda a gente está ali, a gente passa por um monte de coisa que às vezes a gente descobre mulher de uma maneira muito cruel, muito dura, ou a gente se depara com preconceito, com um julgamento muito mais forte que os homens passam. Então assim, eu preciso criar meninas fortes para o mundo e que elas não se quebrem com facilidade. Não, e o Antônio me disse uma frase quando ele era mais novo, há uns anos atrás, que foi muito interessante e eu achei tão curiosa, assim, para mim não foi um impacto, eu achei muito interessante, porque ele recebeu um não, por alguma razão que ele tentou negociar e veio até negociar bem, e quando ele viu que ele não conseguiu, né, que ele se frustrou, que ele não conseguiu, que o não era o não mesmo, ele virou para mim e falou assim, hoje é o pior dia da minha vida. Vamos vir vários. Maravilhoso. Aí virei para ele e falei assim, eu acho bom você se preparar, porque você vai ter muitos dias piores lá na frente. Ele saiu do quarto, ele olhou pra mim, saiu do quarto e nunca mais ele repetiu isso. Entendeu? Porque é verdade. Aquele era só o primeiro. Vocês já perceberam que às vezes a criança faz assim, eu quero aquela roupa, vamos pegar aquela roupa, vamos pegar a roupa, vai. Eu quero aquela roupa, Você fala assim, tá bom, vai com aquela roupa, põe aquela roupa. Ah, não, eu quero o sapato. Põe o sapato. Eu começo, o que tá acontecendo? Põe o sapato, eu não vou em nenhuma situação, não pode escolher. Não. Ela tá querendo não. Ela tá querendo atenção, a contenção, a atenção tem muito mais. Tem alguma coisa ali que tá incomodando. Aí você vê o que tá motivando aquele... Ela tá testando limites, exatamente, né? testando. Aonde eu posso ir? E uma criança que pode tudo, que não tem nada que contenha. Porque assim, o poder ou não poder é uma coisa relativa. Gente, vamos ser honestos, educar, formar caráter, não é fácil. Não. É difícil pra caramba, porque assim, os nossos filhos, eles não convivem só com a gente, eles têm um mundo inteiro pra viver. Exatamente. Eles têm uma vida inteira pra viver. Sim, eles se relacionam com outras educações, né, com outros mundos, com outras mas não realidades, com existe outras certo. famílias. E o que serve pra mim não serve Não serve pra você, não serve porque a pra casa você, é não serve pra diferente, você. a organização da casa é diferente. Exatamente, mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que quando a gente cria, quando a gente forma pessoas que têm um entendimento e têm um respeito pelo outro, eu acho que é mais fácil, inclusive dentro de casa, pra gente negociar e assim, falar de duelo, de queda de braço, é comigo mesmo, adoro. Gostou da nossa conversa? Que bom, seja sempre bem-vinda. Esse aqui é o nosso espaço pra gente trocar. Obrigada.